Olá, meu nome é Ricardo Baerck Nobman, eu sou aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é um vídeo para a matéria de aprendizado de máquina sobre Evolutionary Learning. Isso é uma apresentação dividida em duas partes, eu estou trabalhando com a minha dupla, Eric Rocha, e esse vídeo aqui vai cobrir os tópicos de seleção, mutação, recombinação ou reprodução, além de uma discussão geral tanto acerca da técnica como acerca do trabalho, isso é, objetivos, scope, coisas que a gente tenta fazer. Então, para começar, assim, para introduzir essa discussão, eu vou falar mais ou menos delimitar o esqueleto do nosso trabalho. O esqueleto do nosso trabalho, olha só, está aqui. Isso aqui é o funcionamento básico de um algoritmo evolutivo. Parece muito simples, né? E é. Assim, a execução do algoritmo de fato é muito simples, ainda que nem todos os conceitos sejam. Então, como é que funciona o algoritmo evolutivo e o que ele se propõe a fazer? Vocês vão ver no vídeo do Eric isso um pouco abordado mais a fundo, que a computação evolutiva é muito baseada, ela é quase uma analogia, quase uma homenagem à evolução do Darwin, e ela tentou pegar esses conceitos da natureza e trazer para um contexto de computação, dizendo que o que a natureza faz é, ao longo dos milhares e milhões de anos, com o processo de evolução, ela otimiza a população dentro de certas condições. Lógico que isso não é verdade, de um termo assim, a população não é necessariamente melhor, mas ela é mais propícia para o ambiente que ela está naquele momento, ou seja, ela é mais propícia para uma certa avaliação, para um certo score. É exatamente o que está sendo dito aqui nesse passo, é uma avaliação de uma restrição que você tem. Então, vamos cobrir esse algoritmo aqui rapidinho. O que faz? T0, ou seja, na geração 0, você não começou seu algoritmo aqui, você vai inicializar a sua população. O que é a sua população? Depende muito. O Eric também vai cobrir isso melhor, mas não existe restrições no que é uma população e no como os indivíduos são representados. Desde que seja possível aplicar isso aqui, qualquer coisa está valendo. E geralmente em algoritmos genéticos é uma string binária, em genetic programming são programas geralmente mapeados em forma de Lisp, em árvores, mas pode ser strings não binárias, podem ser pixels, a gente vai ver uns exemplos. Enfim, é a inicialização da população, ou seja, o que você vai tratar. E aí vem a avaliação, ou seja, a função de score que você vai usar, que também o Eric vai cobrir melhor. E aí, como é que funciona esse passo aqui, que é a minha parte? Se você não terminar, ou seja, se você não passou na sua avaliação, você precisa selecionar quem vai para a próxima geração. Isso é, quem vai ser perpetuado na sua população, ou seja, quem vai ser vítima de um processo de seleção. A gente vai cobrir isso. E aqui, beleza, eu selecionei quem eu quero que continue e agora eu preciso gerar novos membros da população, ou seja, preciso que esses pais aqui reproduzam e gerem descendentes. A gente vai abordar as técnicas que são feitas para fazer isso aqui. Esse esqueleto de algoritmo aqui, na verdade, até complicou um pouquinho. Poderia ser um pouco mais simples que isso, porque essa função de avaliação aqui não precisava estar aqui necessariamente, porque ele está avaliando já as proles. Mas um outro passo que está aqui englobado dentro de variação é um outro conceito emprestado da evolução, que é o conceito de mutação. A gente também vai abordar mais a fundo. Então, dito isso, o que nosso trabalho se propõe a fazer? Nosso trabalho, se você já tem alguma familiaridade com Evolutionary Learning, você sabe que é um campo que surgiu em 1960, ou seja, é uma área que existe pesquisa até hoje e que tem mais de 60 anos. Então é intuitivo assumir que existe uma quantidade condizente de material, de áreas, de ramificações. E é lógico que a gente não se propôs a abordar a fundo todas elas, até porque seria contraproducente, na verdade. Você tentaria abordar coisas demais dentro de um escopo muito reduzido e, na verdade, você não abordaria nada direito. Então, esse trabalho aqui, essa apresentação, ela vai cobrir os principais conceitos que existem em qualquer algoritmo evolutivo, em qualquer algoritmo genético, enfim, que existe na área. E ainda em cima disso, fazer basicamente um glossário, mapear qual é a linguagem que é utilizada dentro disso aqui para qualquer um que deseje se aprofundar e possa entender o que está sendo dito.
Aqui, como vocês vão ver, né, como eu citei, é uma área muito grande com várias ramificações. Aqui o Dracopoulos sugere 4 campos. O foco da nossa apresentação, ainda que não de maneira limitante, a gente comenta sobre todos os outros, é basicamente Genetic Algorithms. Por quê? Porque Genetic Algorithms foram o primeiro a surgir, então eles são meio que o esqueleto de todos os demais, e porque os conceitos que existem aqui, que é o principal objetivo desse trabalho, são iguais em todos os outros. Só que a vantagem de fazer aqui é que eles são representados de maneira muito mais didática, muito mais ilustrativa do que aqui. Então, Genetic Algorithms, eu vou, ao longo da apresentação, definir um pouco melhor as diferenças desses aqui, mas Genetic Algorithms, essencialmente, eles é o problema de otimização lá, baseado na evolução, que a gente apresentou brevemente, e a característica dele é que ele representa a população geralmente através de strings numéricas, muitas vezes strings binárias, a maioria das vezes strings binárias, e é a aplicação clássica do algoritmo que a gente viu. Então, sem mais delongas, vamos abordar os critérios mais técnicos da minha parte, que são, primeiro, desculpa, seleção. Então, um parênteses sobre seleção e sobre todos os demais tópicos aqui. Vou apresentar aqui 3, 4 técnicas que podem ser usadas, mas a verdade é que existem uma gama muito grande de técnicas. Então, o que a gente quer apresentar aqui é uma definição do conceito e dar à luz de que, por mais de que essa implementação aqui seja fácil, nem sempre desenhar o problema é fácil. Boa parte da inteligência de aplicação de algoritmos genéticos está no desenho do problema, ou seja, nas decisões que um desenvolvedor faz em cima das ferramentas que ele tem. Então, vamos lá. O que é seleção? Seleção na natureza de Darwin é o processo natural em que o habitat e a competição forçam com que indivíduos mais privilegiados proliferem dentro da população. Aplicado para nosso algoritmo aqui, seleção é um processo artificial de decidir quais são os membros da sua população que devem prosseguir para a próxima geração. E esses membros vão ser pais dos filhos que vão ser formados. Então, o primeiríssimo passo é, se meu algoritmo não terminou, ou seja, se minha avaliação não está boa o suficiente, como é que eu seleciono a próxima geração? Aqui são algumas formas que você pode fazer isso. Ranking Selection é a mais simples de todas, é provavelmente o que alguém chutaria, sinceramente, se fosse para fazer mesmo sem conhecimento nenhum. O que Ranking Selection faz? Dada a função de score, vai ter ali um valor numérico para cada um dos membros da população e você escolhe os X, N melhores que você quer e faz com que eles se reproduzam. Pô, sensacional, né? Por que eu precisaria de qualquer outra coisa? Você já pegou, selecionou os melhores e fez eles irem para a próxima geração. Parece não haver nenhum problema. Só que o problema disso aqui é. Eu gosto da analogia disso aqui para demonstrar com o cubo mágico. Se você já tentou resolver um cubo mágico, você sabe que, vamos supor que a cada passo, toda vez que você gira o cubo, você tente sempre botar mais cores no lugar certo. Ou seja, você só pode mexer de modo que você bote mais cores no lugar certo. Se você já tentou resolver um cubo mágico, você sabe que isso tem uma probabilidade muito grande de dar errado. Ou seja, você vai chegar num ponto que você não vai ter mais movimentos possíveis e você não vai ter mais para onde avançar. E você ainda não vai estar na sua solução. Porque o que aconteceu? O problema é que você está sempre tentando otimizar sem explorar caminhos que, na verdade, começavam piores, mas eram o caminho certo. Ou seja, quando você sempre usou Rank Selection, você está viciando o seu problema e convergindo ele para um certo caminho. Você está tirando muita variedade nas soluções. E aí, o que foi feito para tentar mitigar isso aqui? A Proportional Selection é praticamente uma resposta a Ranking Selection. Em vez de você passar o score absoluto de fitness, você passa a usar o score proporcional. Ou seja, você compara o score que você obteve na função de avaliação com os demais membros da sua população e isso dá uma probabilidade só. Não uma certeza, não uma sensação, uma probabilidade de que aquele membro vai ser escolhido.
Então, qual é o bom disso? O bom é que, como a probabilidade maior é para os melhores, sua população tende a escolher os membros melhores, que é o que você quer, mas ao mesmo tempo cria uma boa variedade, porque outros membros vão ser escolhidos também, com a probabilidade. O ruim disso aqui é que, ainda que tenha 1% de chance de alguém muito ruim ser selecionado, ainda é 1%. E você vai estar propagando alguém muito, muito ruim na sua solução. E aí existe uma terceira solução que pega muito bem a analogia de competição e praticamente força uma competição, que é a Tournament Selection. Com a Tournament Selection você seleciona um K, que é uma amostra qualquer, e geralmente muito pequeno ainda, que possa ser definido pelo programador ao tempo de execução, e você seleciona K amostras na população, ou seja, 2 em 2, 3 em 3, fazem elas competirem e escolhe a melhor. E essa escolha vai para a próxima geração. Ou seja, o bom disso é que você está escolhendo os melhores, priorizando os melhores e tornando muito improvável, ou pelo menos mais improvável, que alguém muito ruim vença dentro de um torneio. Ele teria que estar disputando com outras pessoas muito ruins, com outros indivíduos muito ruins. Então, beleza, selecionei. O que eu faço agora? Como é que eu gero a minha prole? Existem várias formas de fazer isso aqui. Vamos pegar um exemplo de recombinação. Aqui é uma recombinação em que você pega dois pais, marca 2 pontos e gera dois offsprings, dois proles descendentes, que são baseados na inversão desses pontos de corte. O que mais você poderia fazer? Você poderia botar um ponto de corte só, você poderia fazer bit selection, ou seja, cada bit de cada um dos pais tem uma probabilidade de ser escolhida nos filhos. Mas cobrir todas essas possibilidades não tem nenhum real ganho. O que é bacana perceber aqui é que, de novo, você está dando escolhas demais para o seu programador. Assim, ou seja, qual dessas técnicas é melhor? Eu não sei. O único jeito de saber isso, muitas vezes, é com demonstração empírica. Ou seja, testando, sabendo que funciona melhor fazendo 2 pontos de corte, ou usando 3 pais para gerar um filho, ou fazendo 1 ponto de corte, ou randomizando, enfim, são muitas escolhas que ficam a cargo do programador, ou seja, função do desenvolvedor desenhar bem a aplicação dele. E aí, então, é, alguém pode pensar que já está bom, né? Você está evoluindo já, você está otimizando, você pega uma população, seleciona, gera novos filhos, testa ela de novo e vai indo. Só que ainda existe um terceiro conceito aqui, que também é emprestado, que é a mutação. O que a mutação faz? Ela atribui uma probabilidade, quando um filho for gerado, de algum pedaço dele sofrer uma mutação, ou seja, ou seja, o filho vai ser resultado de um processo que não poderia vir da combinação dos pais. No caso de strings binárias, que é o que a gente aborda principalmente em algoritmo genético, seria shiftar bits de valor, então 0 vira 1, 1 vira 0. E qual é a ideia da mutação? Assim, primeiro, assim, o que aconteceria se eu nunca fizesse mutação? O problema de você nunca fazer mutação é que você vai ter muita redundância genética. Ou seja, como vai ser sempre uma combinação da sua população inicial, muitas vezes você vai gerar os mesmos filhos e, às vezes, se você escolher mal sua população, você nem pode gerar todas as soluções possíveis. Então, por mais contraditório que pareça, na verdade, a mutação ela está aqui para acelerar o processo de convergência, ou seja, para você encontrar uma solução ótima mais rápido. Porque, essencialmente, o que você está fazendo aqui é explorando novos caminhos desde o começo da sua população. Ou seja, você faz que um cara seja estudado já para ser um novo caminho. Então, isso, na verdade, acelera a sua convergência. E aí alguém pode pensar, pô, então por que eu não faço muitas mutações? O problema de fazer muitas mutações é que você está agindo no princípio contrário de convergência. Você está criando um caos genético a partir de agora. Então, em vez de você estar convergindo para uma solução, toda hora você está mudando as suas soluções e elas, em vez de serem uma construção lenta, otimizada, de geração a geração, que vai selecionando os melhores indivíduos, você está tirando para todos os lados.
apesar de ser, talvez contraditoriamente, o que Evolutionary Strategy faz. Ou seja, Evolutionary Strategy não tem recombinação e tem apenas mutação. Então, como é que eles fazem isso funcionar? Na hora da seleção, eles acrescentam ainda uma nova técnica, que é a Comma Strategy, que a gente não vai cobrir a fundo, mas eles aplicam o processo de seleção já na hora que as proles são geradas, que é justamente porque a mutação atira muito para todos os lados, você pode estar gerando soluções horríveis. Então é melhor já selecionar ali, em vez de deixar esses caras irem para a próxima geração. Com isso, a gente descobre os critérios técnicos que eram o objetivo aqui dessa apresentação. E aí alguém pode ter se perguntado, beleza, mas você falou que delimitou em algoritmos genéticos, qual seria a diferença? O Eric vai cobrir isso melhor, mas basicamente o que mudaria, como eu falei muito bem, assim, falei muitas vezes, muitas coisas aqui são escolhas do desenvolvedor. Então, boa parte dessas outras estratégias aqui são simplesmente uma outra gama de escolhas. Por exemplo, Evolutionary Programming e Evolutionary Strategies é o que eu falei, não faz reprodução, faz só mutação. Generic Programming, a sua população são programas desenhados em forma de árvore. Então, de vez de você ter uma string binária, você vai ter funções ali que vão se juntando para gerar um novo programa. Mas o que a gente queria deixar claro é que os conceitos vão ser os mesmos, ou seja, recombinação em generic algorithms é a mesma coisa que recombinação em generic programming. Mutação é a mesma coisa. E aí, mas beleza. E por que eu usaria isso? Você usaria isso porque isso aqui tem comprovadamente, eu até peguei essa thread aqui como exemplos de lugares onde isso aqui é usado no mundo real. E aí tem várias funções ali usadas, desenho de antenas, coisas assim bem inesperadas, banco de dados. A NASA desenhou uma função para o foguete deles usando isso aqui, porque ela é uma função excelente para otimização. Principalmente, ela acabou ganhando um nicho especial em otimização de problemas NP difíceis. Porque, justamente, são problemas que você não tem nenhum bom algoritmo para resolver, e isso aqui é uma forma muito inteligente de, aos poucos, você ir otimizando e descobrindo a melhor forma. O segundo motivo pelo qual eu acho muito interessante estudar isso aqui é porque ele é um processo muito bonito de se inspirar em processos da natureza e transformar isso em algoritmos reais. Então, isso por si só, mesmo que você ignore tudo que está escrito aqui, é um baita incentivo à criatividade, é um processo muito legal de construção de pensamento mesmo. Por fim, mas assim, não entendi e queria ver isso funcionando. Aqui é um exemplinho assim, bobo, sem grande propósito, mas legal, que o Roger Johansson fez, que ele começa com uma população não do tamanho fixo já, mas ele começa com uma população inicial e vai construindo com uma função de avaliação que mede a cor dos pixels, ele vai gerando lentamente a Mona Lisa. Só que olha o problema disso aqui. 904 mil gerações até gerar a Mona Lisa. Ou seja, assim como a evolução, generic programming são algoritmos lerdos. Eles têm um foco de atuação específico. Eles não são soluções para todas as coisas que nem se achavam que eles eram no auge de produção científica deles, lá nos anos 90. Mas ainda assim, eles são uma ferramenta muito boa no que eles se propõem a ser, uma boa gama de problemas dos quais eles são indicados a resolver, inclusive. Então, a gente espera que ao final dessa apresentação os principais conceitos estejam claros, a linguagem, e que tenha, no mínimo, sido interessante ver essa transição entre um linguajar da natureza e um linguajar da computação. Eu agradeço a atenção e, opa, fiz um problema aqui, encerro aqui a apresentação.